paz do Senhor. Bom, boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu queria hoje compartilhar uma palavra que mexeu muito com o meu coração, e é uma palavra que fala sobre feridas e pessoas. E aí eu fiquei pensando, durante a nossa vida, né, a nossa trajetória, a gente lida com tantas pessoas. Algumas a gente consegue escolher, né? A gente consegue escolher, eu escolho me relacionar com a pastora Eide. Outras, a gente não tem muita opção de escolha, elas simplesmente vêm sobre a nossa vida e a gente tem que dar um jeito. Mas o fato é de que muitas pessoas passam por nós e trazem bênção para nós. Muitas pessoas passam por nós e acabam sendo luz no nosso caminho, acabam nos ajudando, acabam nos reerguendo, acabam trazendo esperança. Só que da mesma forma, existem pessoas que passam por nós e acabam deixando feridas, acabam deixando mágoas, né? E para poder falar um pouquinho sobre isso, sobre as pessoas que passam pela nossa vida e que nos deixam marcas, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 3 ao 5. Nós vamos falar aqui um pouquinho da história de José. Então, se você quiser manter a sua Bíblia aberta aí, a gente vai caminhar aí em alguns capítulos e versículos. Gênesis 37, do capítulo 3 ao 5. Amém? E a palavra diz assim, no capítulo 3 de Gênesis 37. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram o que seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, vamos parar aqui nesses primeiros versículos. Aqui é o pontapé aí da história de José, que a Bíblia relata. E ela começa a relatar falando que José tinha 17 anos. E aí, quando a gente pega para poder analisar de verdade a história de José, ele já veio aí de um milagre, né? A mãe de José era estéril. E aqui no versículo diz que José já nasceu na velhice de seu pai. Então, ou seja, ele já nasceu como um verdadeiro milagre. Agora, para imaginar, você nascendo na sua família como um verdadeiro milagre, só que aí o seu pai tem outras mulheres, né? O pai de José tinha mais 3, e outros filhos, que já nasceram e já estavam ali no núcleo da família. Na verdade, era a mãe de José, que era a amada do pai, porém, ainda não tinha dado filhos. Então, ela acabava tendo ali uma pretensão. Então, eu começo a imaginar que a palavra aqui diz que os irmãos sentiam ódio de José. E essa palavra ódio é muito forte. Porque quando a gente para pensar, eu não sei se você já chegou a ter ódio de alguém na sua vida. Mas se você já chegou a ter ódio de alguém na sua vida, você consegue entender o nível que estava o relacionamento de José com esses irmãos. E eram os irmãos, era a família dele. E aí eu paro para pensar que não eram só os irmãos. Porque aqueles irmãos, eles cresceram e eles foram criados pelas mães deles, que viam o pai de José amar e querer e preterir a mãe de José.
Então, existe, gente, alguma coisa pior do que uma mulher desgostosa? Do que uma mulher que não se sente amada pelo marido dentro de casa e cria os filhos nesse contexto? Então, assim, eu imagino que não eram só os irmãos de José que odiavam ele, mas existia também as outras 3 mulheres que criaram isso dentro dos seus filhos. Porque uma criança não começa a odiar do nada. Alguma coisa foi plantada, o ambiente foi construído. Então, José cresce nesse ambiente. Então, imagina o quanto ele era amado pela mãe depois que ele nasceu e o quanto ele era amado pelo pai, porque ele era um milagre aqui no meio. Só que existia ali E existia ali os ódios dos irmãos. E aí, mais para frente, para quem não conhece a história de José, os irmãos, eles armam uma emboscada para José. E aí José, cai no buraco. Alguns mercadores, que buscam escravos para o Egito, estão passando pela região, acham José, os irmãos negociam José, vendem José para José ir como escravo para o Egito. A Bíblia relata isso. Só que, na verdade, o plano inicial dos irmãos não era nem vender José, era matar ele mesmo. Então, olha como o ódio era forte dentro daquela família. A intenção era matar. E aí eu também não sei se você já teve o desejo de matar alguém. E não é na brincadeira, não, de, nossa, eu vou te matar. Não. É um desejo possível de brotar no nosso coração. Porque tudo depende do histórico e do convívio que você veio, do momento e da situação que você está vivenciando. Então, e quando eles venderam José, eles já venderam declarando a sentença de morte. Porque eles já imaginaram, José vai chegar no Egito, é o queridinho do papai, vai chegar lá, não vai ter ninguém por ele, vai morrer. Como todo escravo que chega, é vendido, trabalha, tem o seu tempo lá de serviço e morre. Então, ou seja, eles só encontraram uma forma de transferir o peso da morte de José para outra pessoa. Mas o interesse deles era matar. Então, eu começo a perceber que os irmãos, eles causaram uma dor, um mal tremendo. E se a gente puxar na história, foi um momento muito delicado da vida de José, quando aconteceu isso. Porque a sua mãe tinha acabado de dar à luz para o seu filho, para o seu irmão, Benjamim, e ela tinha morrido no parto. Então, ou seja, para imaginar como é que ficou a cabeça de José, como que já estava a cabeça dele, porque ele tinha uma mãe que estava protegendo ele e um pai que protegia ele dos irmãos, e a mãe que protegia ele das outras mães. Amém? E aí veio o irmão e ele perdeu a mãe. Então, ele tinha um pai idoso, imagina a cabeça dele dentro daquele buraco, imaginando, Jesus, e agora? Eu não sei o que meus irmãos vão falar com meu pai quando ele chegar lá. Meu pai está velho, pode ser que meu pai nem aguente o baque de saber que eu não vou voltar mais, eu não sei o que meus irmãos vão falar. Provavelmente deve falar que eu morri ou que eu sumi. E aí a história fala, que os irmãos falaram que um bicho matou José, um animal matou José, e os irmãos levam a túnica dele suja de sangue, para o pai. E José ficou imaginando, o que será do meu irmão Benjamim? Porque já não tenho minha mãe. Se eu sofri tanto para chegar aqui, imagino o que vai ser do meu irmão. E o irmão Benjamim, eu acho que era a única esperança dele ter um irmão que o amava. Era a única esperança que ele tinha. E aí dentro disso, e essa história, essa passada de perna que José levou, foi justamente nesse momento em que ele havia acabado de perder a mãe. E o irmão estava naquela situação. E o pai idoso. Então, José, ele, assim como nós,
ele teve um primeiro momento em que ele fazia parte de uma família e ele não tinha como escolher os irmãos. A gente não escolhe o irmão. Ele simplesmente existe ali. E hoje é até mais fácil você ser criado dentro de uma família e receber o amor do seu irmão. Mas existem alguns contextos em que a gente não recebe. E aí, se você for olhar, nossa, Sabrina, mas a história de José, ele passou por tanto sofrimento, ele não merecia aquilo. Ele era obediente ao pai e à mãe, ele fazia tudo certo. Ele queria caminhar de acordo com o propósito que Deus tinha para ele. E parece que o negócio só desandava, que os irmãos já odiavam ele. Quando ele contou que ele teve um sonho, os irmãos odiaram ainda mais. Então, ou seja, algo de ruim aconteceu com ele e ele não tinha motivos para que isso acontecesse. E na nossa vida também é assim. Infelizmente, a gente tem coisas ruins que acontecem conosco. Existem familiares, inclusive, se a gente for analisar o histórico de violência doméstica, de abuso sexual que nós temos, a maior parte acontece dentro de casa, é com a família. Então, a gente não está muito longe, muitas pessoas não estão muito longe daquilo que José viveu. José viveu no contexto de uma família grande. Existem aqui contextos de pequenas famílias que são disfuncionais. E essas pessoas, que às vezes pode ser o seu pai, que às vezes pode ser a sua mãe, que às vezes pode ser o seu irmão, o seu tio, a sua tia, o seu primo, não sei. Mas, de repente, uma pessoa que você não teve a opção de escolha, mas essa pessoa cruzou a sua vida. E você teve que se deparar com situações em que você foi abusado, em que você sofreu. E quando eu falo abusado, encaixa-se também o abuso emocional, encaixa-se também o abuso que é aquele pesar, que é de você ficar preso a alguém, encaixa-se a dependência emocional por outra pessoa. E isso é muito forte, porque você cresce. Aquilo passou. José passou por aquilo e ele seguiu adiante. Nós também. E existem também tipos de cenas, situações ou abusos que são tão fortes que isso fica no nosso inconsciente. A gente sequer consegue lembrar. E isso acaba não sendo tratado no nosso coração, porque aquilo que você não lembra, você não consegue trabalhar com aquilo que você não sabe. E o nosso cérebro, quando a dor é muito forte, irmãos, o cérebro bloqueia. Ele não permite nem que você lembre. Eu não sei se você já passou por uma situação que foi tão impactante, ao ponto de você olhar para trás e falar assim, foi mais ou menos isso, mas eu não lembro direito. Seu cérebro bloqueou. E às vezes é um trauma. É muito comum em pessoas que passam por acidentes. O cérebro bloqueia. Porque te lembrar aquilo já te causa uma dor. Mas mesmo com a dor que José tinha, José avançou. E aí a gente já falou, de um contexto de família. Mas existem pessoas que passam pela nossa vida e a gente até acha que pode escolher, mas no fundo, não pode, se você for levar à risca a palavra de Deus. A gente não pode simplesmente escolher deixar de ser amigo de alguém ou deixar de se relacionar com alguém, porque você vai estar indo ao contrário do que a palavra de Deus diz, que nós precisamos ser irmãos, nós precisamos estar em comunhão. Existe uma outra situação também, que às vezes você acha que você pode escolher, as lideranças. Existem lideranças que passam pela nossa vida e também deixam marcas, e marcas profundas. Quem aqui nunca teve um chefe que não falou alguma coisa que te feriu profundamente?
E aí você fala assim, não, isso aí eu posso até escolher o mundo de emprego, não sou obrigada. Mas não é tão fácil. Para você mudar, você tem que encontrar outro. Você não sabe o que você vai encontrar nesse outro lugar para onde você vai. E às vezes você tem uma necessidade financeira que não te permite se dar o luxo de virar as costas, entregar sua carteira e ir embora. Então, existem muitas coisas além do seu poder de escolha de falar assim, eu não quero mais me relacionar com essa pessoa porque ela me fez mal. Existem as outras lideranças espirituais, lideranças dentro da igreja, que passam por nós e nos magoam profundamente. E às vezes profundamente, gente, não é uma coisa, às vezes é uma palavra. Às vezes é uma palavra que você recebe e não estava muito bem preparado para receber aquela palavra. Sua alma não estava preparada. E por mais que aquela pessoa, aquela liderança não tenha um intuito, aquilo chega para você como se fosse uma bomba. E se você guarda isso, essa bomba, ela explode a qualquer momento. E o machucado, ele continua. Então, é possível você seguir em frente se você tiver uma desavença com uma liderança espiritual? Você vai tocar a sua vida, você pode mudar de igreja, você pode sair do ministério, você vai seguindo. Assim como José seguiu. Ele foi vendido, chegou lá no Egito, e aí você pergunta assim, por que aconteceu tudo isso? Chegou lá, ele sofreu, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado por algo que ele não fez, quando a mulher de Potifar acusou ele de querer obrigar ela a deitar com ele, que era a mulher lá do chefe dele. Ele recusou a mulher armou tudo e falou que ele estava querendo deitar com ela. Então, ele vai preso injustamente, ele sofre na cadeia, ele passa um período, que é um período aí importantíssimo dentro da cadeia, faz uma reviravolta na cadeia, mas ele estava encarcerado. E ele não sabia o que seria dali para frente. Era tudo uma incógnita. Mal sabia ele se ele não ia morrer por ali mesmo, naquela cadeia. Então, para pensar no tempo e nos anos que José foi colecionando a mágoa daquilo que seus irmãos proporcionaram para ele. Né? E por que aconteceu com José? Porque existia um propósito. Lá em Gênesis 39, no capítulo 39, diz, no capítulo 39, no versículo 2, diz, o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Então, fica claro que o Senhor estava com José. Então, existia um propósito e o José estava caminhando nesse propósito, apesar de todas as desavenças. Tá? Então, Deus tem um propósito para você também. E eu vou te falar, assim como aconteceu com José, pode acontecer com você. Você pode ter mágoas, feridas que estão lá guardadinhas. E não necessariamente você não deve estar no propósito de Deus. Você pode sim estar no propósito de Deus, mas pode estar guardando tudo isso dentro de você. E aí, gente, depois de todo o sofrimento, a história diz que José passou pela dor, prosperou, casou-se. A Bíblia relata que a esposa dele era uma bela mulher, teve filhos, e ele ajudou a matar a fome do mundo. Por que do mundo? Porque naquela época eles entendiam que o mundo era o Egito. Eles não tinham uma visão ampla que a gente tem hoje. Então, José matou a fome do mundo. Um pouquinho do contexto dessa história do matou a fome. No meio lá do Egito, ele teve um sonho, e ele sonhou e ele interpretou esse sonho para o faraó. Que haveriam 7 anos de muita bonança e depois haveriam 7 anos de fome. E aonde nada ia nascer, nada, seriam 7 anos. E com esse sonho, ele foi trabalhando junto com o faraó, foi arrecadando alimentos, toda uma organização, para eles poderem abastecer o mundo nos 7 anos de fome que viriam.
E assim foi feito. E José cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele estava matando a fome do mundo. Estava lá entregando as comidas. Então, ele superou ali as dores, todo o passado traumatizado, só que existia algo dentro dele que não estava completo. Você já parou para imaginar em José, naquele palácio, aquele luxo, com a família, a mãe, os filhos, e em uma data comemorativa ele pensava, onde será que está meu pai? Será que meu pai vive? Onde será que está meu irmão? O que aconteceu com ele? Ele não tinha histórico. Ele não tinha o histórico da família. É como se tivesse dado um ponto final aqui e ele tivesse que ter começado tudo de novo. Só que a nossa vida não é assim. É possível, gente, você dar um ponto final, esquecer tudo de 17 anos para trás e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Não, porque é nossa história. E se fosse possível, cada um de nós não teria uma história diferente. Dava para ser tudo igual, porque eu aposto que todo mundo ia escolher viver a mesma coisa. E aí ia ser tudo igual. E aí José passou por esse processo. E aí, superando, certo dia, lá em Gênesis, aí esse aqui eu queria que vocês abrissem em Gênesis 42, no versículo 5. Gênesis 42, no versículo 5. No contexto de fome, obviamente, uma hora, alguém da família de José, se estivesse vivo, ia aparecer lá para buscar comida. E aí diz, Gênesis 42, 5. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Então esse foi o primeiro contato que José teve depois que viu os irmãos. Os irmãos não reconheceram José e José foi áspero. De onde vocês vêm? E os irmãos estavam lá, com a cara no pó, querendo comida. Com essa tratativa de José, eu já consigo perceber que ele não estava com o coração totalmente puro. Ele tinha mágoa. É a mesma coisa de alguém chegar para você, alguém que te machucou, e falar assim, então eu preciso conversar com você. Sobre o que você quer falar? Você já vai armado, porque você já criou uma barreira e um escudo, e José estava assim. Só que Deus deu essa oportunidade de José reencontrar os irmãos. E querendo ou não, ele teve que fazer uma escolha. Porque ele poderia ter dado a comida para os irmãos, deixado os irmãos irem e beleza pura, ele não precisava nem... Ou mais, ele podia até ter perguntado assim como ele fez, muito depois, mas ele podia só ter perguntado assim, vocês vêm de onde? Ok. Como que é a família de vocês? O pai de vocês? Para ele ver se o pai estava vivo, se estava bem. Tem outros irmãos? Para ele ver se Benjamim também vivia. Ok, beleza, vai lá, leva comida para vocês. Ele podia ter feito somente isso. Mas ele viu que ali ele tinha uma lacuna enorme para resolver. E eu quero dizer para vocês que o perdão, ele já começa em uma decisão. O perdão, ele não é romântico. O perdão, ele não é sentimento. Ele é decisão. E eu garanto para vocês que o sentimento de José ali era como o nosso, porque nós somos homens. Então, quando você está de frente de uma pessoa que te magoou tanto e que declarou ódio sobre você, e ali José, soberano, poderia ter pisado, ou poderia ter ressaltado o quanto ele venceu na vida. Olha aí, vocês não acreditavam em mim, mas eu venci. Olha a situação de vocês. O nosso sentimento de homem nos faz querer agir dessa forma. Só que José deve ter engolido isso aí. Ele foi áspero, mas ele engoliu. E aí eu quero... porque ele sabia que ele precisava consertar algo daquela situação. E que esse conserto, gente,
não ia partir dos irmãos. Então, nem sempre, quando você precisa perdoar alguém, a pessoa vai vir te pedir desculpas. Às vezes vai ter que ser você que vai ter que se propor a ir lá. Porque a ferida, ela está habitando dentro de você. E aquela ferida matava José. E então José decidiu perdoar. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto? Liberar essa pessoa no reino espiritual. Liberar o perdão no reino espiritual. Proferir palavra de perdão. Proferir para que o reino espiritual entenda aquilo que sai sobre os seus lábios. Ainda que isso não esteja ainda no seu coração. Porque o perdão não é sentimento. E a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então, o perdão, ele vem da decisão. E liberar no reino espiritual. Para que aquilo que está no espiritual venha sobre a terra. Amém? Então, não foi um processo fácil, tá? E aí, eu vou para mais um trechinho que diz, lá no capítulo 45 de Gênesis. No capítulo 45, no versículo 1. Esse capítulo, ele fala sobre quando José consegue ter todos os seus irmãos, inclusive Benjamim, lá dentro do palácio, dentro da casa dele. E os irmãos ainda não sabem que ele é José. Pensa como que está, vamos ler agora para a gente poder entender um pouquinho de como que estava o coração de José nesse momento. Porque os irmãos estavam lá de gaiata, eles estavam tentando entender o que é que estava acontecendo. Mas José já sabia o que estava acontecendo. Então diz assim, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou lá no palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Você imagina a cena. Ele desesperado, chorando, gritando, eu sou José. E os irmãos assim, oi? E aí, ele pergunta do pai, e ele fala, cheguem mais perto. Quando os irmãos se aproximam, ele diz, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E lá no versículo 14, diz, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também chorou. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Para imaginar essa cena. José gritando, chorando, desesperado, dizendo, ei, eu sou José, e o desespero dos irmãos. E a cena é tão forte, e o contexto do perdão aqui é tão forte, que eles não se conversam. Eles choram, gritam e se abraçam. Eles conversam só depois. Então, pessoal, às vezes o perdão, você vai chorar, você vai gritar, você vai espernear, você vai abraçar, vai beijar, e você só vai conversar depois. Porque o perdão tem a ver com quebrantamento. Quando você resolve perdoar, você está perdendo algo. Perdão vem de perder, vem de abrir mão. José abriu mão da soberania para chamar os irmãos e se declarar que era ele. Em momento nenhum José fala, eu sou o governador do Egito. Ele não, ele volta lá no passado. Sou eu que vocês venderam para o Egito. Ele não fala sobre o que ele tem hoje, sobre o que ele é hoje. E a gente aprende também que o perdão, ele tem a ver com
libertação. Ele é libertador. O grito que José deu foi tão alto que foi até no palácio de Faraó. Todo mundo escutou. Eu não sei se alguém aqui viu alguma cena de alguma ministração em que alguém liberava perdão. Geralmente as pessoas choram mesmo e gritam, porque é libertador. É algo que vai de dentro para fora. E é algo que é só Deus que consegue fazer, porque a nossa mente humana não é capaz. Por isso que você precisa decidir liberar no reino espiritual e depois literalmente correr para o abraço e chorar e gritar se for preciso. E isso não é contido, porque você imagina a figura que José tinha como governador do Egito. Naquele tempo devia ser uma loucura. O governador do Egito estava gritando e chorando, com um monte de homem na sala dele. O que é isso? E mais, gente, vocês ouviram a história dele? Ele foi vendido, os irmãos acabaram com a vida dele e agora ele trouxe os irmãos para cá. Abraçou e beijou todo mundo. Que cara louco. Então, eu imagino que deve ter passado pela cabeça de José, porque ele era um homem muito inteligente. Para chegar ali onde ele chegou, ele tinha pensado em tudo isso. E aí, a gente lembra que um outro detalhe, o orgulho e o fato da gente querer esconder a dor é totalmente oposto ao perdão. Então, quando você não decide perdoar, você está se mantendo no orgulho. E aí você esconde a sua dor. Até que um dia que você libera, isso vai alto e isso vai profundo. Então, para finalizar, tem mais uma coisinha que a Bíblia me diz que eu consigo perceber que José teve um perdão genuíno para os irmãos dele. Além de perdoar, ele trouxe os irmãos para perto. Ele podia ter trago só, perdoo vocês, tá, meus queridos? Mas manda papai para cá, manda Benjamin para cá, vão morar aqui comigo. Vocês sigam em paz. Eu te abençoo. Abençoa a família de vocês. Mas não, ele trouxe todo mundo para perto. E mais, ele conversou com o Faraó. Pensa como que José ia explicar para o Faraó sem demonstrar uma fraqueza, porque poderia parecer uma fraqueza. Você é louco? Ele foi conversar com o Faraó e aí Faraó deu as melhores terras boas, deu cargos importantes para os irmãos dele. E aí não era mais só ele que estava por cima da carne seca, os irmãos também estavam. E aí eu consigo ver um perdão genuíno porque ele perdoou e ele conseguiu elevar o patamar dos irmãos dele para crescerem junto com ele. Ele aceitou, ele viu. E você que já passou por uma dor grande, sabe qual deve ser o sentimento, ou se você se imagina ter que lidar com essa pessoa que te magoou tanto, se dar bem na vida. Estar bem. Quando não há um perdão genuíno, que você fala, eu te perdoo, mas na hora que você vê a pessoa crescendo, prosperando, se dando bem, você fala, infeliz. Ah lá, ó, fez tudo que fez e olha como que ele está agora. Isso não é perdão. Você fala da boca para fora, você fez, você liberou, mas você não entrou com o ato de fazer, de falar com a pessoa, de abraçar. Você não chegou na parte da libertação que o perdão traz. Então, é uma história que traz essa visão do perdão genuíno e que nos mostra como José seguiu, ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele não precisava ter perdoado os irmãos, mas ele sabia o abismo que estava aqui dentro do coração dele e que se ele não tivesse perdoado, ele jamais conseguiria dormir em paz sendo filho de Deus. Ele jamais conseguiria dormir em paz sabendo
que o seu pai podia estar em apuros e se desligando totalmente da sua linha genealógica. Porque a história da família de José é muito pesada, se você for pegar para poder estudar. Vem de sabotagem, de traição e aquela confusão. Então, ele já veio de uma linhagem pesada, queridos. Ele precisou ser forte e resistente para lidar com todas essas coisas. E ainda entender que o chamado de Deus ele precisava cumprir. E muito além disso, resolver com ele. Eu falo que quando você é magoado por alguém, a gente tem até uma historinha que a gente fala lá no programa de cura, né? É uma simbologia. Se o pastor Júnior veio até mim e me deu uma facada, quem que está ferido? Eu. O pastor Júnior ele pode virar as costas e ir embora. Quem ficou com a ferida fui eu. Quem precisa procurar um hospital? Eu. Eu que estou aqui com o corte aberto, com o sangue saindo. Eu que corro risco de vida. Sou eu que preciso procurar. Ele vai ter os problemas dele. Ele vai ter as feridas dele para ele tratar. Mas eu preciso me ajeitar quanto a isso, para que a coisa possa fluir, senão eu morro. Se eu mantiver essa ferida aberta, eu vou morrer, eu vou perder sangue. Vai necrosar, pode infeccionar, se eu não buscar o tratamento adequado. E aí, sabe o que às vezes a gente faz? A gente é ferido e coloca a culpa em quem feriu a gente. Não, ele realmente está todo errado. Nossa, olha, quem é essa pessoa? Nossa, pessoa ainda fala que é de Deus e olha só o que ela fez comigo. Ela me deu uma facada. E aí você fica sangrando e falando da pessoa que te feriu e continua sangrando. E a pessoa que te feriu pode estar super bem. Óbvio que ela vai ter as próprias feridas, mas ela pode estar super bem e isso te incomoda mais ainda. Então, não hesite. Às vezes, você tem alguém que te feriu e nem está aqui mais. Nem está aqui na terra presencialmente. Mas você pode sim decidir liberar o perdão, liberar no reino espiritual, porque é isso que vai curar a sua ferida. Querido, você não tem culpa, você pode não ter merecido as pessoas que passaram por você. Mas o propósito de Deus está aí e Ele é capaz de curar. Ele é capaz de restaurar. Ele é capaz de te ver livre. E só quem já liberou um perdão genuíno sabe o que é ser livre. Sabe o que é respirar. Lidar com o outro sem um maior problema. É um processo. Não estou dizendo que é fácil, porque não foi para José. E não é para nós. É um processo. E a gente tem que ir passo a passo. Amém? E nessa noite eu queria convidar você a ficar de pé. Para que nós possamos fazer uma oração. Para que Deus venha trazer a sua memória. Se há algo que está aí dentro do seu coração, tão escondido que nem você se lembra mais. Mas é algo que pode te travar espiritualmente. De seguir em frente. É algo que pode te travar de viver a plenitude que Deus tem para você viver nessa terra. Querido, isso não é ser inferior. Ter que ir até o outro, ter que pedir desculpas mesmo quando o erro não é seu, isso não é característica de inferioridade. Isso é característica de quem é superior e não é superior ao outro. É superior é você vencer a você mesmo. Você precisa vencer a você mesmo. Porque se você for pelo seu coração, ele vai te enganar. Então eu te convido a colocar a mão no coração nesse momento. E para você que essa mensagem tocou, começa a orar, começa a pedir. Pai, vai de encontro, Senhor, com os teus filhos. Aquela situação, ó Deus. Ó Pai, aquele momento, Senhor, de aflição.
a dor, ó Pai, o abandono, ó Pai, aquele que já se sentiu usado por outra pessoa, aquele que se sentiu rejeitado, ó Deus, aquele que já teve palavras de ódio lançado contra ele. Traga na memória dos teus filhos, Pai. Traga, Senhor, para que eles possam decidir liberar perdão, para que eles possam decidir curar, ó Pai, a ferida. Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui neste lugar, ó Pai. Envia os teus anjos aqui em meio de nós. Ó Deus, derrama o teu bálsamo de cura, Senhor. Derrama o teu bálsamo de restituição, ó Deus, de lares. Às vezes o perdão é o seu marido, é a sua esposa. Às vezes o perdão é o seu filho. Você pode ser cristão, mas você pode ter errado com seu filho a vida inteira. Você pode ter errado com seu pai, com a sua mãe. Às vezes você errou com um amigo, alguém que você gosta muito. Pai, traga a memória para que seja liberado neste momento e o teu bálsamo possa cair sobre as nossas cabeças. Deus, do mais profundo ao mais superficial, mas tudo aquilo, Pai, que necessita da tua mão, Senhor, da tua unção, ó Deus, faz recair sobre nós neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo aqui no meio de nós.